Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia ela procura dissoterrar os marcos que foram soterrados pelas cartas de Paulo e que foram distorcidas, e também pelo livro do Apocalipse, que foi igualmente distorcido. O nosso assunto hoje é Carta às 7 Igrejas ou o Manual da Reforma da Reforma. Então, esse assunto ele é muito importante. Eu não posso ir muito além de ler a proposta, fazer a pergunta e ler a proposta da reforma. Então, ao mesmo tempo que se fala da carta às 7 igrejas do Apocalipse, a gente fala também da reforma da reforma. Porque a reforma da reforma se faz tão urgente? Resposta: porque Deus está vendo o que os seus filhos estão sofrendo com a adoração conduzida sob Nero, que, sob inspiração do maligno, distorceu as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios e aos Gálatas. Eu creio que já foi dito de maneira bastante exaustiva em meus vídeos. O que eu estou afirmando aqui não é novidade. O que eu estou afirmando aqui não é nenhuma novidade. As cartas do apóstolo Paulo, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios e aos Gálatas, foram distorcidas. E como atestam os apóstolos, Pedro, Tiago, João e Judas. Com que autoridade você propõe a reforma da reforma? Resposta: com a autoridade do Deus que me curou de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira, que me deu revelação para que eu pudesse desvendar o livro de Apocalipse e as cartas do apóstolo Paulo. Mas as cartas do apóstolo Paulo somente se desvendam com o desvendamento do livro de Daniel. Como você pode me provar que Deus se importa com os seres humanos e vê o que a igreja está fazendo com eles? Essa é a pergunta. Aqui vem a resposta. Ele revelou ao profeta Daniel a cronologia dos fatos que devem acontecer durante a Era Comum, que vai do nascimento de Jesus até a consumação dos séculos. Eu chamo Era Comum porque você pode ser um ateu, aquela pessoa, e eu quero ser bastante politicamente correto com você. Você pode não aceitar Era Cristã. Então vejamos só, eu trago para você e disso eu quero fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário muito importante para você. Qual é essa cronologia? Por favor, entenda, eu nada tenho a ver com o que eu estou falando. Essa cronologia não é minha, são provas materiais. Foi algo que Daniel trouxe para os seres humanos? Não, não foi Daniel que trouxe. Daniel teve a revelação e não entendeu absolutamente nada, e o anjo chegou para ele e explicou bonitinho. Não fui eu, não fui Daniel. Então vejamos só, essa é a cronologia que Deus, através dos seus anjos, nos traz do livro do Apocalipse. Em Daniel 9:24 temos que o ano 0 o nascimento de Jesus. Então vê o texto de Daniel: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Eu recomendo que você veja o meu vídeo intitulado As 70 Semanas de Daniel, onde isso está muito bem provado. Creio que esteja assim. A outra cronologia, a outra data da cronologia é ano 30. Ano 30, o ungido será morto. Entre o ano 58 e o ano 70, as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios e aos Gálatas, foram distorcidas
e distribuídas às igrejas gentílicas. Daniel 9, 26. Prova isso aí, o anjo explicando. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. Então, aqui eu faço um pequeno comentário. O que quer dizer não há lugar para ele? Foi colocado sacrilégio terrível. Com isso, o abominável da desolação se assentou no lugar santo. Isso aí está muito bem explicado no meu vídeo intitulado As 70 Semanas de Daniel. Outra cronologia. Ano 1357, que representa 67 mais 1290. A pandemia da peste negra matou 100 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 1/4 da população mundial. Ano 2692 corresponde ao ano da peste negra, 1357, mais 1335. Este ano foi dado por Daniel, em Daniel 12, versículo 10 a 12. Isso aí vem a consumação do século. A consumação do século, segundo Daniel, não tem nada a ver com isso. Eu não recebi revelação divina, nem Daniel. Daniel, na verdade, ouviu o anjo falando. O que Daniel viu foi interpretado pelo anjo e explicado para ele, e que deve valer para nós também. Ano 2692, consumação dos séculos. Daniel 12, de 10 a 12. Diz: nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Então foram feitas essas contas, não é nada que não possa ser feita por alguém, conforme eu estou demonstrando aqui. Uma outra cronologia, ano 2367, corresponde a 2300 mais 67. Isso se encontra em Daniel 8, de 13 a 14. Ano em que se consolidará a reforma da reforma, com todas as religiões abraâmicas adorando sob um mesmo templo. Daniel 8, 13 e 14. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Então vejamos, que cabe um comentário. Esse 2300 aqui, mais 67, ele está muito claro lá em Daniel 8, 13 a 14. Então, são os 2300 mais a data em que cessou o sacrifício. Eu imagino que todas as pessoas que realmente já leram o livro de Daniel com essa referência. Mas não confunda isso aqui, essa consolidação das religiões abraâmicas, não confunda isso aqui com reconstrução de templo. O que acontece é que todas as religiões abraâmicas convergirão para o ensino bíblico do Messias. Essa é a minha conclusão. Outra cronologia, que eu creio que com essa esgota todas as cronologias dadas por anjo, todas as datas dadas por anjo a Daniel. Entre 2367 e 2692, a gente vê o seguinte: 2692 menos 2367 dá 325, o que, convertendo-se ao ano lunar, dá aproximadamente 3,5 séculos, o que nos leva a crer que o tempo referido da profecia é medido em séculos.
nesse período surgirá um império que será governado pelo último anticristo. Daniel 7, 24 a 27. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempo e meio tempo. Mas o tribunal julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído, para sempre. Então, a soberania e o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Maravilhoso Deus! Aqui está o último lance da consumação do século, e aquele é o anticristo referido. Quando se falar nele, há vários, como disse João, não é só um. E Nero é também um grande anticristo. Então, o que nós temos hoje de desolação é obra do anticristo, conforme João afirma na sua primeira carta, mas também afirma que o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Então, isso vai acontecer. Já começou a acontecer, eu creio. Então, aqui termina as minhas considerações a respeito daquilo que o anjo falou a Daniel. Isso aqui não é responsabilidade de Daniel, nem é responsabilidade minha. Essa cronologia é responsabilidade de anjos do Senhor. Essa cronologia é responsabilidade de anjo do Senhor. Então vejamos o seguinte: mas quem foi o profeta Daniel? O profeta Daniel foi um trabalhador que marcava o ponto todos os dias no Palácio Real onde servia. Ele não era um profissional de religião. Aqui terminam minhas considerações sobre o profeta Daniel. O que eu quero agora é perguntar se você se lembra das 95 teses apresentadas por Lutero. Sim, então eu quero lhe fazer umas considerações sobre elas. Elas foram apresentadas por um ser humano cuja ortodoxia paulina dispensa comentários. Contrariamente, as teses apresentadas foram apresentadas por anjo do Senhor, visto que todas as visões de Daniel foram interpretadas por anjos antes de chegar até nós. Que coisa confiável, eu não tenho nada a ver com isso. Tiro também a barba de Daniel desse negócio, por o anjo do Senhor. Qual o propósito, outra pergunta, qual o propósito da igreja como instituição humana, religiosa, cristã? O que eu vou falar aqui agora se aplica para qualquer religião, mas o meu propósito é mostrar que o cristianismo como religião messiânica tem a obrigação de se apresentar de uma maneira tão maravilhosa que possa conquistar todas as outras. Quem conhece meus vídeos sabe muito bem a minha opinião. Então, repetindo a pergunta, qual o propósito da igreja como instituição humana religiosa cristã? Resposta: ministrar o ensino bíblico tendo em conta o avivamento alcançado pela experiência cristã, o esforço para se manter na experiência, o ensino contra os impostores e contra a imoralidade sexual. Repetindo, de maneira mais sumarizada, a igreja como instituição, ela precisa se preocupar conforme está ensinado por Jesus Cristo lá nas cartas às 7 igrejas. Evitar o impostor e a imoralidade sexual. Mas isso é possível se a igreja estiver avivada
e se esforçar. Então vejamos só uma definição. O que é a experiência cristã? A experiência cristã é algo mitológico que vem lá do nosso pai Jacó. Jacó se encontrava lá, isso está escrito lá em Gênesis 28. Jacó se encontrava em um vale sob terrível desespero. Ele não tinha intimidade com Deus, mas a vida dele ia chegando ao fim, segundo a percepção dele. Embora ele tivesse a promessa de Deus que ele seria grande diante de Deus. Vamos entender assim. Ele, totalmente desolado, tomou uma pedra naquele vale seco. Ele estava muito cansado, não foi difícil dormir com a cabeça apoiada sobre uma pedra. E lá ele era um trapaceiro e começou a se arrepender e se colocar diante de Deus para ser um homem da verdade. Jesus afirma que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se colocou em oração diante de um Deus que agora era dele, não só do pai dele, como ele acreditava que fosse. Então, uma janela se abriu, uma porta do céu se abriu, e por uma janela anjos subiam e desciam. Esse era o contato de Jacó com Deus. Quando ele acordou de manhã todo refeito, tomou aquela pedra, fincou no solo e ungiu e disse: isso aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. E também olhou para os lados e diz o seguinte: se eu chegar ao meu destino em paz, eu darei o dízimo de tudo. Eu quero dizer para você o seguinte, resumindo a experiência, essa experiência é para todos nós. Você tem a experiência cristã, eu digo cristã porque esse é o nosso contexto, mas vale para todos. Se colocar diante de Deus e dos homens para falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder para revogar todos os conteúdos bíblicos, que não esteja de acordo com o amor a Deus nem com o amor ao próximo. Se colocar diante de Deus em oração e estender a mão ao ser humano em compaixão, tanto quanto seja possível, esteja a seu alcance. Por mais que essa experiência seja anti-paulina, ela é mitológica. Mas os paulinos não gostam de mito, né? O que são mitos? São aquelas histórias muito antigas que provam que Deus ensina a todas as pessoas. Jesus afirma isso. Porque Deus ensina a todas as pessoas e todas aquelas que dele aprendem vêm a mim para ter a vida eterna. Essa é a maravilha. Agora, eu queria, antes de entrar em outras considerações, definir isso aí. Porque eu quero definir essa experiência. Porque ela tem uma raiz, de um lado está Deus e de outro ser humano. Você compreende que Jacó estava no chão, desolado, sujo, nojento, com a cabeça em cima de uma pedra, sem nenhuma esperança, e no céu estava Deus. E uma porta se abriu. E uma janela e uma escada veio até ele. Então, eu quero dizer para o seguinte, que de um lado está Deus e de outro está o ser humano. O ser humano é espírito, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa interação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano chama-se dom do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Paráclito, o Ajudador, aquilo que Jesus disse que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não pode receber, porque a mentira nos afasta de Deus e nos aproxima do maligno. Então vamos viver essa experiência. Agora, quem é esse Deus? Deus é Espírito, conforme Jesus define. O Espírito Santo é a essência de Deus, Deus poderoso, Deus que governa e que está em todo o universo, onisciente, onipresente e onipotente. Quem é Jesus?
O Espírito de Jesus Cristo foi uma pulsão do Espírito Santo atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade, confirmar a lei, tal como está escrito em João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou esse Espírito que foi atribuído, quando é atribuído não é retirado, então ele entregou o seu Espírito para voltar a ser um com o Pai. Então, que maravilha, Jesus está no seio do Pai, ele não é material. O que dizem é que Jesus ressuscitou em carne e osso material, está sentado ao lado do Pai, que eu imagino, ele nos sugere que também seja material. Não existe materialidade em Deus, o que existe em Deus é Espírito, conforme Jesus nos ensina. Então é isso, Jesus está no seio do Pai, e o Espírito dele foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Então é isso que eu quero te falar. E essa influência de Deus sobre o ser humano chama-se dom do Espírito Santo, sabedoria ou poder de Deus ou experiência cristã. Então, é baseado nisso que eu quero que você acompanhe a minha leitura e alguns comentários. Outra pergunta: quais os 2 atributos indesejáveis da religião cristã? Isso vale para qualquer religião, mas vamos chamar a cristã. Superstição e o tabu. O que é superstição? É um desvio do sentimento religioso que consiste em atribuir autoridades espirituais a seres que não têm tal autoridade. Tal prática se baseia tão somente na irracionalidade. Nero, inspirado pelo maligno, não tem autoridade espiritual, nenhuma autoridade espiritual. O que é tabu? No caso, tabu religioso. O tabu é a base da idolatria e a violação desse interdito provocaria um castigo divino, uma maldição, uma herança maldita que incidiria sobre o indivíduo culpado ou sobre todo o grupo social. Tal prática se baseia tão somente na irracionalidade. Agora vamos fazer um pequeno comentário. Castigo divino, o tabu é uma idolatria e a violação desse interdito provocaria um castigo divino, uma maldição. Maldição trazida a todos que tentarem cumprir a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. É contra isso que eu me insurjo, ou algo assim. E a herança maldita? O ensino de Paulo sobre os judeus evidencia essa herança maldita, ou seja, ele joga tudo quanto não presta para cima dos judeus como uma herança maldita. Isso é cruel demais. Mas caiu o abominável da desolação. Outra pergunta: quais os 5 atributos desejáveis da religião cristã? A divindade, a escritura, a ética, os rituais e a escatologia. Há quem diga divindade, escriturística, ética, ritualística, escatologia. Tanto faz. O que é a divindade cristã? É o Espírito Santo, a essência de Deus, tal como eu defini na experiência cristã. O que é a Escritura cristã? É o Antigo Testamento, com ênfase nos 70 primeiros capítulos. E o Novo Testamento, com ênfase nos ensinos de Jesus. Jesus não deixou ditado nem biografia. Tudo precisa se submeter à razão, ou seja, nada pode ser irracional. Outra pergunta: o que é ética cristã? É a ação moral com base na lei moral de Deus confirmada por Jesus Cristo, que nos ajuda a responder a várias questões de âmbito moral, de como devemos viver e como devemos agir. Se isso só vale mediante a experiência cristã, que já foi ensinada. O que são os rituais cristãos? São os elementos de culto, a oração, o louvor, o batismo, a Santa Ceia e o ensino. Eu estou fazendo essa perguntas e respostas cheia de conteúdos, porque eu tenho muita certeza
de que isso é muito útil para quem não conhece. Você pode ter feito 10 pós-doutorado, mas você nunca pensou em algo assim. Eu tenho certeza, porque eu nunca ouvi esse ensino. O que é a escatologia cristã? É o estudo do destino último do homem, tal como é revelado na Bíblia, fonte primária de todos os estudos sobre escatologia cristã. Se desconsiderarmos todas as cartas paulinas e a parte editada do livro de Apocalipse. Agora a gente vem para a igreja de Apocalipse. O ensino dado por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos a respeito da igreja, das 7 igrejas ali, é quase todo ele irrepreensível, embora incompleto, mas irrepreensível no que eles falam. A única coisa que há uma grande divergência é com relação ao anjo. Ele diz que anjo é o pastor, o encarregado, é o apóstolo, sei lá, não tem nada a ver. O anjo da igreja. O que é o anjo da igreja referido por Jesus? Uma denominação aplicada a todos os membros da igreja como quem se refere ao homem para representar a espécie humana em um ecossistema. Quais as 4 exigências feitas por Jesus às 7 igrejas? Gente, isso aqui é importante. Quando você olhar todas as 7 igrejas, tudo que foi feito, realmente Jesus faz recomendações, umas têm mais problema, outras menos. Mas as recomendações são as mesmas exigências, as cobranças. Não seguir a impostores, conservar o avivamento, conforme eu disse para você pela experiência cristã, evitar a imoralidade sexual e fazer esforço para perseverar digno de tomar parte da era que há de vir e da ressurreição dos mortos, como Jesus promete lá em Lucas. E também em Marcos e Mateus. Outra pergunta. Como Jesus encontrou a igreja de Éfeso? Está escrito aqui, no versículo Apocalipse 2:2. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Está faltando avivamento da experiência cristã. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, de novo avivamento. E pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse 2, 4 e 5. Se não se arrepender, novamente avivamento, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Aqui nós temos Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, esforço, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então Jesus adverte a igreja de Éfeso sobre impostores, necessidade de avivamento e de esforço. Então, como Jesus encontrou a igreja de Esmirna, aqui está escrito em Apocalipse 2, de 10 a 11. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esforço, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, tudo isso está definido nos meus vídeos. Segunda morte, porque eu desvendei o Apocalipse e as cartas de Paulo. E, depois de tudo isso, Daniel. Então, isso é muito importante. Está falando de esforço. A gente está vendo aqui. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, isso aqui, na igreja de Esmirna, nós temos a questão do esforço. Agora, outra pergunta concernente a outra igreja. Como Jesus encontrou a igreja de Pérgamo? Versículo 14, 2,14. No entanto,
tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, impostor, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos. E a prática da imoralidade sexual. Aí você já viu que já está descrito a imoralidade sexual, descrito por Jesus. É mais uma recomendação aqui. 2,17, Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei o maná escondido. Isso aqui, esforço. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o receber. Esforço. Jesus adverte a igreja de Pérgamo sobre impostores, imoralidade sexual e esforço, não é pouca coisa. Como Jesus encontrou a igreja de Tiatira? Vamos ver. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, impostores, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse 2,20. A imoralidade sexual. Apocalipse 2,25. Tão somente apegue-se com firmeza ao que você tem, esforço, até que eu venha. Que doutrina é essa pregada em Tiatira? Então vejamos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras, esforço. Versículo 26. Aquele que vencer, esforço, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. 27. Apocalipse 2:27. Ele as governará com um cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Apocalipse 2:26-28. Que maravilha, meu Deus! Isso é a eternidade de todo aquele que é considerado digno de participar do mundo vindouro. Esta promessa é extensível a todos os seres humanos que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir e da ressurreição dos mortos. Esse empoderamento é feito imediatamente após a morte do crente. Jesus adverte a igreja de Tiatira sobre impostores e moralidade sexual e necessidade de esforço. Como Jesus encontrou a igreja de Sardes? Que está em Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Será visto lá quando se falar do trono de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, necessidade de avivamento. Versículo 2 do capítulo 3. Esteja atento, fortaleça o que resta, esforço, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, moralidade sexual, quer dizer, poucos não contaminaram, mas muito contaminaram. Eles andarão, os que não contaminaram, andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, esforço, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. 3:1-5, no caso esse é o 5º. Jesus adverte a igreja de Sardes sobre a necessidade de avivamento
e de esforço e que se evite a imoralidade sexual. Isso é muito comum nas igrejas. Como Jesus encontrou a igreja de Filadélfia? 3:9, Apocalipse 3:9. Veja o que farei com aquele que são sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, mas são mentirosos, são impostores. Então havia impostores lá, evita o impostor. Sei que você tem pouca força, tem que se esforçar, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, Apocalipse 3:9. 3:12. Farei do vencedor esforço uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Jesus adverte a igreja da Filadélfia sobre impostores e manda que se esforce. Manda que se esforce. Como Jesus encontrou a igreja de Laodiceia? Repreendo e disciplino aquele que amo, por isso seja diligente, esforço. Arrependa-se, avivamento. Apocalipse 3:19, 21. Ao vencedor, esforço, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. Gente, aqui a gente faz um pequeno comentário, porque sobre as igrejas já acabou. Então, vamos fazer um comentário sobre a reforma. Por que devemos fazer a reforma da reforma? Eu não posso falar de todas os percalços que a igreja passou, mas eu posso dizer para você o seguinte: a igreja passou por muitos problemas. E um deles, o mais recente e conhecido, eu vou mostrar para você. O rumo que levou a igreja de Lutero, a jovem igreja de Lutero, com tanto que trouxe as cartas de Paulo, com tanta ortodoxia. Isso aqui é uma referência bibliográfica. A obra é a História da Reforma, de Carter Lindbergh, editora Thomas Nelson Brasil, edição Kindle, Rio de Janeiro, 2017, página 287 a 290. Então, isso aqui tem várias referências, mas eu quero colocar só essa específica da reforma. Então, eu vou ler isso aqui para você. É um texto bem interessante. Lutero, isso aqui é o texto. Lutero estava convencido de que a igreja deveria levar a sério suas responsabilidades educacionais e morais, se quisesse ter qualquer credibilidade. Já reparamos que ele foi motivado a escrever catecismos depois do impacto que teve e do seu desapontamento quanto ao baixo nível da vida cristã que testemunhou após visitar algumas paróquias. Wittenberg, contudo, também o estava decepcionando. O povo deixou de contribuir regularmente com o fundo comum e apoiar financeiramente o clero e as escolas. Lutero passou a vociferar em sermões que as pessoas eram bestas ingratas e indignas do evangelho, e ameaçando-as, chegou a dizer: se não se arrependerem, deixarei de pregar a você. A pregação evangélica não estava produzindo o fruto desejado. Muitos abusavam da liberdade cristã e Lutero não queria mais ser pastor de tais porcos, chegando mesmo a fazer por algum tempo uma greve de mensagem. Visitas que fez a outras paróquias indicavam problemas semelhantes. Eu considero que a igreja continuar, alguma igreja continuar de portas abertas ainda hoje, 5 séculos depois que isso aqui aconteceu, eu considero um grande milagre. A que se deve esse milagre? Porque Jesus afirma que eu, quando for levantado, atrairei todos a mim.
Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Então, vejamos. Eu também tenho um compromisso de orar pelas pessoas. No todos meus vídeos eu encerro com uma oração. E eu gostaria de dizer que eu não quero orar por você, eu quero orar com você. E esse é o meu compromisso. Vamos orar então. Deus Santo, muito obrigado por essa mensagem que realmente não veio de mim, veio de anjo do Senhor no que concerne as revelações de Daniel e a cronologia que ele estabelece. Não Daniel, mas o anjo do Senhor em sua interpretação. Deus Santo, que tu venha fixar isso no coração e na mente das pessoas. Que essa realidade se concretize, conforme seja a tua vontade. Eu estou nas tuas mãos, entreguei meus pés, meu coração, minha mente para esse trabalho, para a tua obra. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira. Por isso eu não posso negar a minha adesão a Jesus Cristo, meu Senhor. Deus Santo, eu peço também que tu venhas levantar aquelas pessoas que estão caídas, que não conseguem se dirigir a ti, porque não creem. Aqueles que estão lutando pela vida, aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas que não têm esperança. Deus maravilhoso, cuide de nossas vidas, toma conta do nosso pensamento, do nosso sonho, das nossas palavras, dos nossos atos. Nos santifica na experiência cristã, para que possamos vivê-la de maneira íntegra na tua presença. Dá, Senhor, que a tua igreja se livre dos impostores, da imoralidade sexual, que se esforce e que se avive. Deus Santo, vem, Senhor, ao nosso encontro numa experiência cristã, que nos traga alegria que ninguém pode tirar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.